Esquerda paniquete. Pânico. Entra em pânico em 7 de setembro, era porque as manifestações iam ser muito gigantes, que nunca na face da história tinha isso, porque todas as familiares dessas pessoas diziam, e que tinha tudo certo para um golpe. Bolsonaro deixou tudo armadinho, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Teve gente que viu o desmantelamento do golpe por telefone. Tem gente que falou, o golpe só não aconteceu porque o governador ligou para outro e falou com o ministro do Supremo, que falou com as Forças Armadas. Teve gente que viu o golpe acontecer e sair desmontado. Teve gente que viu. E teve gente que, na hora das manifestações, dizia, Bolsonaro se fortaleceu muito, elas estão imensas. Elas estão imensas. Nunca na história deste país as manifestações foram tão grandes. Ele está mostrando força. Iam para as redes, faziam análises, e entravam em pânico nos programas de alguns veículos de comunicação. Gente progressista, gente séria, gente legal, gente que eu gosto mais, que entrou na lógica da esquerda paniquete. E esse pessoal agora, uma parte deles, como todas as suas hipóteses foram derrotadas com o recuo do Bolsonaro, que se viu emparedado, completamente emparedado, não tinha muita porta de saída, e nesse texto eu listo 6 ou 7 itens para falar do que me pareceu, né, que depois, quando o Julinho puder, ele me manda o link aqui, eu vou disponibilizar o texto aqui no chat para vocês. Esses 6 ou 7 itens, pelo menos, que o levaram a tomar essa decisão vergonhosa. Vergonhosa. O Bolsonaro pegou um avião da FAB e mandou a São Paulo, pôs o Temer, um ex-presidente com 7% de aprovação, para costurar uma carta de pedido de desculpas públicas para o Alexandre Moraes. A carta é um pedido de desculpas. Até o currículo do Alexandre Moraes ele cita. E diz que tudo foi um mal-entendido, que foi tudo por conta do calor da hora. Ah, mas é um acordo com o Supremo com tudo. Calma. Aquilo que está escrito é um pedido de desculpas para o Alexandre de Moraes e para outros ministros que ele, porventura, tenha agredido. É um pedido para que as pessoas não venham para cima dele. Não está escrito ali que tem um acordo com o Supremo. O Bolsonaro precisará atacar o Supremo daqui a alguns meses de novo. Ele não arregou para sempre. Ele arregou por um período. Ele não tem condição de fazer existir politicamente sem ter inimigos a enfrentar. Se não for o Supremo, será outro. Ele precisará culpar alguém pela tragédia do seu governo. Então, agora as pessoas têm a parte da esquerda paniquete está com a seguinte teoria. O acordo é com o Supremo com tudo. Bolsonaro foi um baita estrategista. Ele é genial. Ele montou todo esse esquema, né? Fez as manifestações, tomou porrada, foi para o escanteio, viu a popularidade despencar, mas ele é um grande estrategista. E na sua grande estratégia, ele agora conseguiu fazer um acordo com o Supremo. Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Ah, bom, mas não, mas ele conseguiu resolver, ele foi enquadrado e ele vai se colocar. Eu quero ver para quê? O Bolsonaro enquadrado 15, 20 dias. Ele não cumpre acordo. Ele fez um recuo tático, deu uma regada tática. Dessa briga eu não vou. E ele vai tentar voltar para brigar, e muito provavelmente contra o Supremo também. E de novo contra o Supremo. E o argumento que essa esquerda paniquete está usando é exatamente, como lembrando aqui a Deise, os argumentos da esquerda bolsonarista. Do bolsonarismo. Eles estão falando, ele é um grande estrategista, e essa esquerda está repetindo, ele fez tudo pensado, e espere ele que ele vai dar o bote ali na frente.
E há uma reprodução disso pelo lado de cá. Então, gente, eu não estou aqui fazendo um discurso otimista, não estou dizendo a revolução chegou, o impeachment está pronto. É agora. O problema é que quando alguém recua, se o outro não avançar, aquele que recuou avança de novo. Não existe espaço vazio em batalhas. Não existe espaço vazio na política. O Bolsonaro recuou ou não? Eu acho que recuou. Se ele recuou, se for tático, se for estratégico, se for um escambau, é hora de avançar. É hora de avançar. É preciso avançar e colocá-lo mais contra as cordas e tensionar muito mais e impedir que, se porventura houver qualquer possibilidade de tentativa de acordos por cima, que quem está embaixo não deixe esse acordo sair. Impeça esse acordo por cima. Percebe? Então, eu estou aqui falando até entusiasmado, né, o meu jeito de falar em alguns momentos, porque me dói o ouvido, me dói os olhos ao ler esse tipo de análise que descaracteriza completamente qualquer vitória sempre. Nunca se ganha nada. Tudo é consequência de arranjos dos de cima. Porque se os de cima não deixarem, não acontece nada. Não é assim que a história se move. A história se move por tensões. Tensões, e os de baixo podem sim ajudar a mover a história. E podem ir, e conseguem se estiverem em organização e se suas organizações não forem covardes de avançar na hora que tem que avançar. Vejam bem que um momento como esse é para ficar discutindo se teve acordo por cima ou é preciso organizar o que tem de força por baixo. E o papel do analista também, analista que é um intelectual orgânico, e muitas vezes, e aqui eu nunca me reivindico como intelectual, mas uma classificação gramsciana que ajuda a fazer essas interpretações, é tentar fazer com que as interpretações sejam o menos desmobilizadoras possíveis, se ele é um intelectual orgânico. Né? Não jogar contra o time o tempo todo, não fazer aquele papel de, olha, vai dar errado, isso aí vai dar errado também. Não tem jeito, tudo é por cima. Se não for por cima, não existe. Mas e se não... Não, isso aí, só nas superestruturas. Alto lá. E tem gente que faz isso com uma cara de puta, olha, não, porque o acordo foi firmado pelo Temer. O Temer montou, o Temer fez, o Temer falou. O Temer que indicou o Alexandre de Moraes, perfeito. E o Bolsonaro foi procurar ele porque estava com medo de quem? Da dona Clotilde? Porque estava com medo do Alexandre de Moraes. Porque uma das minhas hipóteses é essa, que poderia sim haver a prisão de alguém da família. Isso pode ter sido negociado? Sim. Segure então um pouco. Mas tudo foi negociado? Não. Não dá para negociar tudo. Não dá para negociar, por exemplo, que a gasolina não vai ficar R$7 essa semana, na segunda-feira que vem, ou mais. Não dá para negociar que o arroz vai diminuir de preço. Não dá para negociar que o botijão de gás vai deixar de custar 100, 120 e vai passar 40. Não dá para negociar o medo do mercado, que ontem a bolsa caiu, a bolsa subiu com todas essas instabilidades. Não dá para negociar a inflação, que está a quase 10%. A vida real tem a sua parte na definição do que é a história política. Ela define os rumos do país também. Não é por isso, aliás, que tem um sujeito que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou 580 dias preso injustamente, né, e que hoje lidera todas as pesquisas e ganha em todas elas simulações nesse momento no primeiro turno. Por que não é o Mandetta, Pirueta, o Capeta,
da terceira via? Por que é o Luiz Inácio Lula da Silva? É preciso tomar cuidado para não se exceder no otimismo. E eu não estou fazendo um discurso otimista aqui. Vejam, eu não estou dizendo o impeachment será, Wildre, votado e aprovado semana que vem. Eu não acredito nisso. E eu sempre disse que o impeachment é um copo meio cheio, meio vazio. Ele ainda tem muita água para gastar. Água, emenda, grana. Tem aí um período de tempo para, se a gente quiser derrotar ele pelo impeachment, vai ter que gastar fazer muita manifestação e colocá-lo com uma popularidade muito menor do que a que ele tem hoje, que é de 20%, 25% de ótimo e bom. Ele tem que baixar dos 10%. E assim também precisa estar com seu apoio lá no resto do chão. O Temer teve e não perdeu o cargo. O Temer estava com menos de 10% de ótimo e bom e se manteve e ganhou 2 votações de impeachment. Então, eu não estou fazendo um discurso, vencemos todas as batalhas, mas avançamos. Quer dizer, não avançamos, ele recuou. Quando alguém recua, alguém precisa avançar.